Qual a Akuma no Mi do Vegapunk? Será que ele tem uma Akuma no Mi para cada uma das suas cópias? Os Mugiwaras atuais, com todos os seus power-ups, conseguiriam vencer o Kaido, lutando todo mundo junto, indo pra cima do Kaido? E o Zoro vai enfrentar o Serafim do Mihawk? Será que esse Serafim ele vai ser uma preparação final do Zoro para derrotar o Mihawk no futuro? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, mais uma vez aqui hoje para responder algumas perguntas que vocês mandaram no post lá na comunidade do canal, lá no meu Instagram ou aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Manda sua pergunta nesses 3 locais que a chance dela aparecer aqui é maior. Antes desse vídeo começar, queria mostrar para vocês que na lojinha do canal vão ter esses 2 Lufões aqui, ó, que são iguais. São 2 Lufões de Onigashima. Eu vou adicionar lá no site. O site estava com figuras para você importar do Japão para o Brasil. Agora esses aqui estão aqui na minha residência. Eu que vou embalar e vou mandar para você. Se você quiser adquirir esse Lufão, o link vai estar aqui, o primeiro link aqui embaixo na descrição. E eu acredito que ainda tem um cupom de R$10 na sua primeira compra. Então você adiciona e você pode levar um desses Lufões. Lembrando que só são 2. Depois que esses 2 acabarem, eu vou pedir mais para que eu possa ter um estoque aqui em casa. Por enquanto já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Dr. Luke perguntou: será que o Vegapunk tem 7 Akuma no Mi, já que ele tem 7 corpos? Eu acho improvável que ele tenha 7 Akumas no Mi. Eu acho que é meio improvável. Até porque a gente não sabe o que são esses corpos. São ciborgues? São realmente clones do Vegapunk? São pessoas que ele clonou e deu parte da sua memória para essas pessoas? A gente não sabe o que eles são. Aparentemente a gente aposta que sejam ciborgues, robôs, que o Vegapunk controla de longe com a sua mente. Mas eu não acredito que o Vegapunk tenha uma Akuma no Mi. Na verdade, eu acredito que ele mimetize poderes de Akuma no Mi nas suas invenções. A gente já viu com os pacifistas, por exemplo, que eles mimetizam o raio laser a luz, na verdade, do Kizaru. Agora já apareceu a Atlas, ela tem uma luva que você pode tocar na luz, ou pode afetar hologramas. Então isso aí já pode ser um indício que ele tem armas que mimetizam poderes de Akuma no Mi, e cada uma das suas versões pode ter uma arma diferente. Para Atlas foi essa luva, pode ser que a primeira que apareceu, Lilith, eu acho que é Lilith o nome dela, seja controlar os reis dos mares que estão mecanizados. Pode ser que o outro que apareceu, que eu também esqueci o nome, tenha um poder diferente e vai ser assim para cada um deles. O Vegapunk tem um poder de Akuma no Mi, eu acho meio difícil ou improvável. Até porque tudo que ele quer fazer, ele faz só na base da ciência. Então eu não acredito que ele tenha Akuma no Mi, mas só um intelecto boladão, lá em 500 anos no futuro. Caio Lima perguntou: se todos os Mugiwaras, com os power-ups que tiveram em um ano, lutassem juntos, sem ajuda externa contra o Kaido, eles ganhariam? E qual o inimigo mais forte que cada Mugiwara pode derrotar atualmente? Na questão de todos os Mugiwaras envolvidos tentando lutar contra o Kaido utilizando seus power-ups, será que eles venceriam ou não? Eu acredito que não exista essa possibilidade, eles não conseguiriam vencer. Até porque tem o fator sentimental. Se o Kaido der um Ragnarok, por exemplo, na Nami, já era, não sobra nada. E aí isso aí já afetaria o emocional de vários outros dos Mugiwaras. Então eu acredito que, por esse primeiro ponto, eles não conseguiriam vencer, porque tem muitos Mugiwaras que são fracos. Mas se a gente não levar em conta esse ponto, levar só o poder, compara. Teve os Bainhas Vermelhas, depois foi os 5 Supernovas, depois foi a Yamato, depois foi o Luffy de novo, aí veio o Luffy, Momonosuke e a Yamato pra cima do Kaido, aí depois o Luffy voltou, lutou contra o Kaido de novo, depois entrou no Gear 5, o Kaido tancou todo o Gear 5 do Luffy, e depois só foi derrotado para um segundo uso do Gear 5. Então, imagina essa quantidade de personagens indo pra cima do Kaido, e compara essa quantidade com os Mugiwaras. Se a gente pegar ali só os mais fortes, que são Luffy, Zoro, Sanji e Jinbe, a força desses 4 não se compara com toda essa massa de força aqui indo pra cima do Kaido. Então eles não conseguiriam vencer nem se a gente considerasse só a força deles, porque o Kaido é absurdo.
O Kaido é um monstro que não tem como vencer facilmente ou num X1. A não ser que a gente considere outros personagens que são absurdos também, como um Roger da vida, um Barba Branca, um Shanks e por aí vai. Agora, na questão de que personagens os Mugiwaras conseguem vencer atualmente, acho que o Luffy ele conseguiria vencer ou bater de frente contra outro Yonkou que não seja um dos mais fortes, como por exemplo, atualmente ele bateria de frente com a Big Mom com chances de vencer. Acredito que ele bateria de frente com o Teach com chances de vencer, porque o Luffy ele não usa só a sua Akuma no Mi. O Oda tá trabalhando o Luffy com todos os Hakis, então o Teach não teria tanta efetividade com a sua Akuma no Mi e tirar o poder do Luffy. O Luffy conseguiria bater de frente com ele, mas existiria a possibilidade de vencer. Agora os outros Mugiwaras, eles bateriam de frente contra outros comandantes de Yonkou com chances de vencer. Os outros Mugiwaras que eu falo são os comandantes do Luffy, no caso, Zoro, Sanji e Jinbe. Eles conseguiriam bater de frente com outros comandantes de Yonkou com chance de vencer e conseguiriam lutar contra Almirante, mas eles não conseguiriam vencer. Eu acredito que ainda não conseguiriam vencer Almirantes, mas conseguiriam pelo menos manter uma luta. Já o Luffy, eu acredito que ele tem força suficiente para vencer um Almirante. Eu não estou rebaixando muito os Almirantes, porque muita gente Almirante tarde e acha que os Almirantes têm o mesmo nível dos Yonkous, mas não tem, ainda não tem. O Luffy com Gear 5 e todos os seus power-ups conseguiria bater de frente com o Almirante com possibilidade de vencer também. Mas os Almirantes ainda não são nível Yonkou ou nunca foram. O canal Performance perguntou: Lucas, o que você acha que o Zoro vai pedir pro Vegapunk fazer pra ele? Uma Akuma no Mi na espada? Desfazer as Smiles em um ano? Fazer um olho pra ele? Ou fazer um remédio para que ele não se perda mais? Bom, nessa questão do Zoro falando com o Vegapunk, dizendo que quer alguma coisa, parece muito que o Zoro realmente está pedindo ou vai pedir alguma coisa pro Vegapunk. Mas se tu for olhar na tradução oficial, tu vai ver que o que o Zoro fala é o seguinte, ó: Ei Vegapunk, nós temos algumas exigências e você vai nos ouvir, entendeu? É como se o Zoro tivesse ali com a arma apontada para a cabeça do Vegapunk e diz assim, ó: você vai fazer tudo o que eu quiser, e não diga um pio, É basicamente essa impressão que o Zoro passa, lendo essa tradução oficial. Então não é que o Zoro vai pedir uma coisinha específica pro Vegapunk, mas pelo que o outro Vegapunk que apareceu falou, o Zoro tá numa posição em que a Lilith não tem como se esquivar do seu ataque. Então ela pode morrer. Se ela não fizer tudo o que ele quiser, ele vai matar ela. Então é mais ou menos isso que vai acontecer nessa situação aqui pela tradução oficial. Então não é que seja algo específico, mas a Lilith vai ter que fazer tudo que os Mugiwaras quiserem, inclusive levar eles para a ilha em segurança. Pode ser essa aí uma primeira exigência. Mas se o Zoro fosse pedir alguma coisa, não acredito que seria uma Akuma no Mi nas suas espadas, até porque isso aí acabaria com seu estilo de batalha. O Oda é que queria uma Akuma no Mi nas espadas do Zoro, mas não que o Zoro vá querer uma Akuma no Mi nas suas espadas. O Oda é um personagem, não, o Oda é o autor, mas ele tem que seguir a sua história e o que ele criou, as regras da sua própria história. Então ele não pode só botar uma Akuma no Mi na espada do Zoro e foda-se, não pode. O Zoro tem que manter o seu estilo de batalha. Mas se for realmente para ele pedir alguma coisa em específico pro Vegapunk, pode ser criar um remédio para reverter os efeitos das Smiles ou ensinar o Chopper a criar esse remédio para reverter os efeitos das Smiles. E aí poder utilizar lá com o povo do país de Wano quando os Mugiwaras voltarem para lá, que eu acredito que vai ser depois que o Luffy se tornar o rei dos piratas. Taonde Oliveira perguntou: o que você acha que aconteceu com os outros membros da CP9 após a história de capa deles e após o time skip? Se o governo mundial não ter integrado eles mais uma vez dentro de outras CPs ou até da CP0, eu acredito que, assim como aconteceu com os outros remanescentes da Baroque Works, os membros da CP9 que não foram para a CP0, eles foram realizar seus sonhos. A gente tem que, depois que a Miss Golden Week foi resgatar ali o Crocodile, o Mr. One e os outros, e eles não quiseram fugir, os outros não voltaram a ser bandidos. Na verdade, eles quiseram realizar seus sonhos. Cada um deles tem um sonho e foi realizar o seu sonho. Pode ser que esses outros membros remanescentes, se eles não tiverem no governo mundial ainda, eles podem ter ido realizar os seus sonhos e trabalhar com os poderes que eles têm. Acredito que seja mais ou menos a mesma coisa que vai acontecer. Até porque o Oda já fez isso.
o Oda já fez os membros da Baroque Works, que no caso são Crocodile e Mr. One, continuarem na pirataria, o Mr. Three também continuou na pirataria e o Mr. Four tá preso, mas os outros pararam, não são mais piratas, pode acontecer agora com a CP9. A gente tem que Rob Lute e Kako foram pra CP0 e os outros vão cuidar das suas vidas de maneira normal e realizar os seus sonhos. Ravi Caleb perguntou: você acha que tem alguma possibilidade do Zoro conhecer o Serafim do Mihawk e ter um tipo de treinamento com ele, uma luta ou algo do tipo? Cara, especificamente pro Zoro, eu não acredito que os Serafins serão um trabalho ou darão trabalho para o Zoro. Até porque ele já enfrentou um Lunariano original e conseguiu vencer. Conseguiu aprender como funcionam suas habilidades e conseguiu vencer. Agora, para ele bater de frente com o Serafim do Mihawk, esse Serafim dá trabalho pro Zoro, ele tem que ter um plus, ele tem que ter alguma coisa que nem as habilidades do Mihawk ou que o Mihawk mostrou tenham, ou algo a mais que os Lunarianos já demonstraram, porque o Zoro já lutou contra o King. O Zoro também já lutou contra um macaco que mimetizava as habilidades do Mihawk, o estilo de lutar de esgrima do Mihawk. Então o Zoro já tem uma bagagem muito grande em relação a isso, e tudo isso está dentro desse Serafim Mihawk. A não ser que ele tenha algo a mais, ele não vai dar um trabalhão e também não vai servir de treinamento para o Zoro para ele derrotar o Mihawk. Agora, um treinamento ou alguém que vai servir como um treinamento para o Zoro para realmente derrotar o maior espadachim do mundo vai ser o Shiryu. Depois que o Zoro conseguir vencer o Shiryu, seus poderes de Sukesuke no Mi e tudo que ele pode fazer, aí sim o Zoro vai estar apto para lutar contra o Mihawk. Agora, a não ser que esse Serafim ou os outros Serafins mostrem algo a mais, um plus, eles não vão ser grande trabalho para especificamente o Zoro. Pode ser que seja para os outros Mugiwaras mais fracos, mas para o Zoro que já lutou contra o King, não. Eu Sou Diferente perguntou: ei Sogeking, você acha que existe alguma Akuma no Mi que supera o Haki? Acho que os dois bons exemplos são a fruta do Magellan e da Boa Hancock. Eu sei que o Haki em One Piece é absoluto, mas é possível uma fruta superar o Haki? O Haki do armamento dentro do mundo de One Piece é um poder bem interessante, porque ele nada mais é do que a força espiritual do usuário que reverte e protege ele contra ataques e contra poderes de Akuma no Mi. E qual é a força desse Haki? Vai depender da força do seu usuário. Então, essa pergunta que você falou depende muito da interação entre os personagens. Então, pode sim, um poder de Akuma no Mi pode ultrapassar o Haki, pode vencer o Haki, mas vai depender dos seus usuários. Vamos pegar como exemplo, por exemplo, o poder do Law. O poder do Law, que é a Ope Ope no Mi, suas habilidades mais básicas não funcionaram contra Kaido e Big Mom. Por quê? Porque eles têm um Haki que é muito mais forte do que o Haki do Law. Então ele não conseguiu afetá-los com habilidades básicas, que é teletransporte, que é tirar o coração, mudar a personalidade, ou qualquer outra coisa do tipo. Ele não conseguiu fazer isso. Já com o Vergo, a gente tem que o Law tem um Haki que pode ser comparável ao do Vergo em questão de força. O seu espírito é comparável ao do Vergo em questão de força. E ele nem precisou do Koka para cortar ou para fatiar o Vergo que estava com o Haki no corpo inteiro. Ele só precisou da imbuição juntamente com seu poder de Akuma no Mi, e isso foi suficiente para que ele conseguisse fatiar o Vergo. Então vai depender muito. Até a força física do seu inimigo pode quebrar o seu Haki, pode te dar dano se ele for mais forte que tu, ou se o espírito dele for mais forte que o teu. Depende muito, varia. Esse Haki, como eu já falei, ele é muito volátil, ele vai depender do nível de força do usuário, da forma que ele reverte. Se for quadrado, vai ser mais forte, assim como o Katakuri utilizou com o Luffy. Então, existem poderes de Akuma no Mi e várias outras coisas que podem ultrapassar o Haki. Vai depender da força do usuário com o seu Haki para se defender ou não. Então existem sim poderes de Akuma no Mi que podem ultrapassar o Haki. E eu já fiz um vídeo só falando sobre os maiores usuários de Haki do armamento ranqueados, do mais fraco até o mais forte. Tá lá no canal secundário, que eu vou deixar o link desse vídeo no card aqui em cima para vocês. Então vão lá, assistam lá e se inscrevam lá também, que tem One Piece e vários outros animes nesse novo canal. Muzinho perguntou: oi Sogeking, eu pensei em uma possibilidade do Akainu com a sua fruta controlar o manto, magma da terra.
assim movendo as placas tectônicas e causando terremotos e maremotos. Uma Gura Gura 2.0, você acredita nessa possibilidade? Primeiro que você pode pensar em usuários de Logia como se fossem desastres naturais ambulantes naquele elemento, ou daquele elemento. No caso, a Kainu é um desastre natural do magma, porque ele pode criar magma, pode criar, controlar e se transformar em magma de maneira indefinida. Criar uma avalanche, um tsunami de lava e jogar nos seus inimigos. Ele pode fazer isso, porque o poder das Logias são bem apelão. A gente viu isso lá em Punk Hazard. Metade gelo, metade lava. Porque esse poder é bem apelão. Dos Logias batalhando, dá uma batalha de proporções bem gigantes. Então, eu acredito que existe a possibilidade do Akainu trabalhar com magma já existente em um determinado local. Assim como o Caesar, ele tem a Akuma no Mi do gás, ele conseguiu adicionar um gás externo que ele não tinha ao seu corpo. O Shinokuni ele pegou, criou, sintetizou e depois ele adicionou ao seu corpo e pôde usá-lo. Então eu acredito que se o Akainu ele tiver em contato com um manto de magma no subsolo de uma ilha, ele consegue controlar, ampliar esse poder e utilizar da maneira como ele quiser. Porque ele meio que poderia ou ampliar criando mais, ou sei lá, ou até mesmo adicionar ao seu corpo para que ele possa utilizá-lo. Mas eu não vejo ele fazendo o que a Gura Gura no Mi faz, que foi a sua pergunta. Ele movendo as placas tectônicas, causando maremotos e terremotos. Eu não acredito que ela seria uma Gura Gura 2.0 e faria tudo isso. Até porque o magma de uma ilha, ela afeta dentro do mundo de One Piece, no caso afeta principalmente a ilha. Então, terremoto pode ser que aconteça, porque o magma no subsolo vai afetar aquela ilha, mas esse movimento ser forte o suficiente para afetar além de uma ilha, eu acredito que não vai acontecer e seria um poder que iria além do que o magma poderia fazer, ou a Kainu, tendo a fruta do magma, poderia fazer. Então eu não acredito que ele seria uma Gura Gura 2.0, mas que ele poderia adicionar um magma já existente na natureza ao seu corpo, ou então ampliar esse magma, ele poderia. Acredito que ele poderia fazer isso. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo sua pergunta para o próximo Sogeking Responde, manda aqui embaixo, manda lá na comunidade do canal ou lá no meu Instagram. Manda nos 3 locais que a chance da sua pergunta aparecer é maior. Só relembrando, a gente tem esses 2 lufões aqui, ó, que eu vou adicionar no site. Se você quiser adquirir um deles, eu vou mandar aqui da minha casa mesmo, vou embalar e vou enviar. O link é o primeiro aqui embaixo na descrição, você pode clicar e ir lá para nossa lojinha. Eu acredito que vai ser um dos primeiros, vai ser a postagem desses 2 Luffys aqui. E aí você pode adquirir. Lembrando que tem um cupom de R$10 para sua primeira compra. Você clica aqui embaixo e já pode adquirir o seu. Deixa aquele likezão se você tiver gostado desse vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tô deixando aqui na tela final os 2 últimos vídeos aqui do canal. Eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!